no livro de São Mateus, no capítulo de número 5, onde Jesus falou sobre as bem-aventuranças, né? Uma multidão de pessoas estava interessada em receber os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do Todo-Poderoso. E Jesus pôs-se em pé diante daquela multidão e começou a ensinar. Ele começou a transmitir ensinamentos esses que iam edificar a vida daquelas pessoas. E concernente a esse assunto, esses ensinamentos do Mestre também edifica a nossa vida hoje. É os ensinamentos da palavra de Deus que edifica a nossa vida hoje. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos. O salmista já dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Dizia o salmista: observando conforme a tua palavra. Então é a palavra de Deus, irmãos, a escritura, que proporciona um caminho a seguir, que nos dá um norte, que nos dá esperança de vida eterna. Significa que sem essa palavra nós não temos um rodeio no sentido de vida eterna, no sentido de permanecer para todo sempre com Deus Todo-Poderoso. Então é importante, meu amado, que o crente seja consciente do compromisso que ele tem para com Deus. Nós vamos centrar a mensagem que Deus colocar no meu coração para compartilhar com a igreja, e eu tenho certeza que nós não vamos concluir esse assunto hoje. No versículo de número 5 da leitura oficial: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se nós olharmos a grosso modo, sem precisar fazer nenhum tipo de interpretação, de exegese, o que Jesus falou aqui, ele está dizendo que as pessoas mansas vivem mais. E é uma realidade para todas as épocas, inclusive para hoje, nos nossos dias. Pessoas que são mansas vivem mais do que pessoas que são bravas, que são valentes. Os mansos tendem a viver mais. Já tem até um adágio popular que diz que rua de valentão é cemitério. Tem esse ditado popular, e é uma realidade. Então, o que Jesus falou corresponde com a realidade para os nossos próprios dias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós já aprendemos que a palavra bem-aventurado significa feliz, ou mais do que feliz. Aquela pessoa que tem a felicidade estampada no seu rosto e no seu interior, porque não é simplesmente no rosto, tem que estar no exterior. A felicidade tem que estar estampada no exterior da vida de alguém. Então, meus amados, nós devemos buscar essa qualidade de mansidão, porque o manso herda a terra. Nós vamos falar sobre isso. Os meninos já selecionaram aqui o que nós vamos estar comentando. Deixa aí, passa não. Traz como tema uma interrogação: por que os mansos são felizes? Veja que Jesus disse que os mansos são felizes. Bem-aventurada a felicidade. Pessoa mansa é feliz, e é da terra, já é a consequência da mansidão. Aí eu, pensando nesse assunto, pesquisando, analisando, Deus nos deu
analisar isso. E no final dessa mensagem, não hoje, mas quando nós concluirmos ela, nós iremos perceber e tirar as nossas próprias conclusões. Se vale a pena ser manso ou o inverso, ser bravo, valente, briguento, ou ser de paz. Vamos analisar esse contexto. Primeiro, nós temos ali, essa bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. Essa bem-aventurança que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, está na contramão daquilo que o mundo pensa. Mas eu glorifico a Deus porque a sua palavra diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o compromisso do mundo é um, o de Deus é outro. O valor que o mundo dá para essa qualidade é um, e o valor que Deus dá para essa qualidade é outro. Por isso que coloquei aqui, essa bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. O valor do mundo vai para lá e essa bem-aventurança também é o contrário. Vejamos então, o mundo rejeita os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico e político. No mundo, quanto mais agressivo, mais forte, e quanto mais forte, melhor. No mundo é assim. O que impera no mundo não é a lei do mais fraco, é a lei do mais forte. Tem até uma adagio popular que diz: quem pode mais, chora menos. Então, no mundo é contramão aquilo que as Escrituras diz, aquilo que Deus quer para a humanidade. A humanidade entra na contramão daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pensa para eles. E outros sim, dentro da própria igreja, tem crente também que anda na contramão. Tem crente que anda na contramão daquilo que Deus quer. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando da igreja como um todo. Eu não estou pegando a nossa congregação. Dentro da nossa congregação também tem pessoas que andam na contramão. Por isso que vem o ensinamento da palavra nesta noite, que é para nós estarmos ajustando a nossa vida, para nós andarmos na mão e não na contramão. Porque quem anda na contramão vai bater, bate de frente, e uma batida de frente corre risco de morrer. Então, meus amados, no mundo, quanto mais forte, melhor. Quanto mais agressivo, mais forte. E quanto mais forte, melhor. Mas com Deus é diferente. Veja que a palavra diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos clicar aí, galera? Vamos avançar aí? Clica aí. O que significa ser manso? O que isso quer dizer? Essa mansidão que provém que eu posso extrair dessa qualidade para a minha vida. O que eu posso extrair para a minha vida diária, para o meu decorrer de trajetória como pessoa que habito nesse planeta. Então vamos ver.
pessoa brava e você reclamar, aquela pessoa você não sabe como é que ela pode te responder. Que atitude pode partir de lá? Outros vão atrás. Se você fez alguma coisa que desagradou, não fez aquela pessoa, ela vem atrás de você e você não sabe o que é que pode acontecer. O mundo funciona assim dessa forma, anda na contramão dos valores de Deus. Então a mansidão, meu amado, ser manso é algo que foi plantado, é algo que foi colocado. Nós só temos que dar valor à pessoa que colocou esse estado de mansidão na nossa vida. E quem colocou foi o Eterno, foi o Todo-Poderoso. Veja. Então, o estado de mansidão nos condiciona a ouvir, a analisar, a sondar, para depois agir, para não agir precipitadamente. Então, vejamos, ser manso não é ser mole, ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. Ser manso não é isso. Sabe isso é covarde? Ser manso não é ser covarde, irmãos. E até uma das recomendações bíblicas que Deus faz ao povo, né? Foi lá o povo de Israel que a gente pode aplicar na nossa vida. Não, foi a nós. Às vezes a pessoa vem aqui e prega o que Deus falou com Israel aplicando na igreja. Não temas, porque tu és meu, que está agarrado na palma da minha mão, que não sei o quê. Isso não foi escrito para nós, irmão. Isso foi escrito para Israel. Nós podemos aplicar isso à nossa vida, como também os covardes que mandaram voltar foi Gideão, que era a nação de Israel. Mas eu posso aplicar para a minha vida, para a nossa vida, para a igreja. Covarde tem que voltar mesmo, porque para servir a Deus tem que ter coragem, tem que ter coragem para vencer o eu. Vencer o eu é difícil, pisar em cima do próprio ego, isso não é fácil não. Então o covarde tem mais é que voltar, mas eu creio que quem está aqui nessa noite não é covarde. Quem está aqui nessa noite ouvindo essa palavra é porque é um corajoso e o Espírito de Deus está na vida de vocês. Então vamos lá. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. O maior exemplo de mansidão é Jesus. Ele estava pregando e o rei Herodes, ele soube que Jesus estava pregando e ele não estava gostando daquela situação. Ele mandou um mensageiro falar com Jesus e disse: ó, diga lá ao Galileu que pare. O rei mandou parar. Não é para continuar pregando não, para. Aquele mesmo mensageiro, aqueles mensageiros que vieram trazer notícia para Jesus, falou com ele: olha, senhor, Herodes mandou o senhor parar de pregar, não é para continuar pregando não. Jesus foi o maior exemplo
mas ele era enérgico. Jesus disse para eles: olha, vocês mesmos que vieram me trazer a mensagem, voltem e digam àquela raposa, não fale assim, senhor raposa, raposa velha, diga àquela raposa que eu vou continuar pregando a palavra e ninguém vai me fazer parar. Jesus era manso, é manso, mas era enérgico. Ser manso, meu amado, não é deixar de ser enérgico, não. Nós temos que agir com energia, sim, mas não com valentia. Temos que saber agir de forma correta. Ser manso, que não é ser mole. As pessoas que foram enérgicas, elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Elas tiveram coragem, as pessoas mansas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Como que eu posso estar vendo uma coisa errada acontecendo e por qualquer coisa, porque eu tenho relação social com aquela pessoa, porque a família daquela pessoa é entrelaçada com a minha, porque eu faço parte do convívio social de alguém? Não posso acusar essa pessoa de erro. Estou vendo errado e vou ficar impassível? Não, eu não posso ficar impassível. Claro, meu amado, que tem um momento certo para agir. Não é na hora que eu quero, não é na hora que eu penso, seja aqui na igreja, ou seja lá no trabalho, seja na escola, seja onde for. Tem um momento exato para agir, seja em casa, né? No meio da família, esposa, filhos, relação familiar. Eu não posso chegar, vou agir, vou fazer, vou acontecer, não. Vai agir, mas vai agir no momento certo. A pessoa mansa, ele não toma a decisão precipitadamente, mas ele toma a decisão com energia, com firmeza. Eu não posso me posicionar contra o erro. Ah, mas aquela pessoa é uma bênção na igreja, como é que pode agora? Se fizer coisa errada, nós não podemos compactuar com o erro. O manso, ele não compactua com o erro. É erro, você vai ser tratado como erro. E o que tem que fazer? Usar a pessoa da igreja? Não. Avisar aquela pessoa que ela está errada, que ela precisa consertar a vida dela, que ela precisa modificar. E a Escritura nos diz: se a pessoa ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Tu ganhaste o teu irmão. É assim que deve ser. Não compactue com ele. Não compactue com pensamento errado, com coisa errada. Vamos deixar esse pastor aí sozinho. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver o que é que ele aguenta. Vamos ver. Não faça um negócio desse, meu amado. Aqui, quem estiver sozinho não consegue fazer nada. Deus não fez o mundo sozinho. Quando vai fazer o homem, a Escritura diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo agiram na construção de tudo isso. Age na salvação, na preparação para salvar o ser humano. Como que alguém pode fazer obra de Deus sozinho? É contrário à Escritura, é contramão da palavra de Deus. A Escritura diz o contrário. Ó, lá está escrito assim que Paulo falou em uma das suas cartas: segundo a justa operação de cada junta e medula. Ele está fazendo uma analogia, ele está comparando a igreja com o corpo. Para a igreja crescer, tem que ter a justa operação de cada parte, junta e medula. Está falando de parte, tem que ter alguém para tocar, tem que ter alguém para bater a bateria, tem que ter alguém para cantar, tem que ter alguém para pregar, tem que ter alguém para ensinar, tem que ter alguém para cultuar, tem que ter alguém para glorificar. Quando a igreja entende isso, irmão, isso contribui para o crescimento da obra do Senhor em amor. Veja lá, terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Não. Ser manso, veja bem, não significa vou manter a paz a qualquer preço. Não, não é isso não. E o que é então? Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar gregos e troianos.
lá do Apocalipse, uma das recomendações foi: não seja morno, não seja frio, não seja morno, ou seja frio, ou seja quente. A igreja de Laodiceia, ela não era nem quente, nem fria, era morna, um estado de mornidão. O que isso significa? Em cima do muro. Irmãos, eu tenho que saber me posicionar, tenho que saber de que lado eu estou, eu tenho que saber isso, eu tenho que me posicionar. Ser manso não é ser indeciso. Deus não quer um crente indeciso. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso não é conto de carochinha? E quando entra nessa questão de grupos, de igreja, de panelinha, aí vai para fora. Eu não quero nem tocar nesse assunto, para não ferir ninguém, meu amado, porque Deus sabe todas as coisas, e a palavra está sendo ensinada nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele fala no subconsciente, no profundo, no íntimo, no coração, na vida de alguém. Ele mostra, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe qual é a situação. E outra coisa, igreja, quando não tem problema, é bom saber se essa igreja realmente está servindo a Deus, porque igreja que está servindo a Deus tem problema. Problema existe, que é para ser administrado e resolvido. Por isso, ser manso não significa ser indeciso. Seja decisivo. Avança aí. O que significa ser manso? Nós falamos lá no 3. Ser manso não é apenas ter controle emocional externo. Ser manso não é apenas, também, mas não é apenas ter um controle emocional externo. A pessoa tem um controle externo. O que é? A pessoa que consegue se manter calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não consegue abrandar a chama da alma. Tem pessoa que ela consegue se manter calma, ela tem o domínio de uma situação adversa, ela não entra em parafuso, mas quando alguma coisa ferra o seu ego, a chama da alma explode, a mente explode, aquilo que ela pensa vem à tona. Isso não é bom, né? Quando nós estamos dando palestra para casal, nós alertamos muito isso. Tem irmãs que dizem: olha, lá em casa quem canta de galo é eu. É complicado isso, meu irmão, é complicadíssimo isso. Eu acho não, tenho certeza, o casal tem que viver em harmonia. Não tem galo nem galinha cantando. Tem pessoas que servem a Deus e que entram em acordo, que conversam, que sentam, que dialogam. Não importa se está sentado, se está deitado, mas que dialogam, que falam um com o outro. E tem mais, são pessoas mansas que servem a Deus. Ser manso, o que significa isso? Tem pessoas que conseguem se manter calma, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como um vulcão que estão sempre em ebulição por dentro. Diz: eu não levo desaforo para minha casa, no meu carro ninguém pisa. Olha, infelizmente tem pessoas na igreja que ainda são assim. Essas pessoas precisam se converter. Quando Jesus esteve na terra, selecionou 12. Tu, vem você que é pescador de peixe, agora eu vou fazer pescador de homem. E saíram aqueles homens para seguir Jesus. Tinha um que cai muito medo, são como um vulcão, estão sempre em ebulição por dentro. Vieram prender Jesus com vara-pau, com espadas,
são vitoriosos. Olha, pessoas que não são mansas, elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Isso é perigoso, hein? Não explode como um balão, não explode como uma bomba, mas vive cheio de fogo por dentro. Esse negócio vai enchendo, já pensou se explodir? O que? Se uma bombinha pequena explodir, aquela bombinha ali, não significa nada. Põe ela na palma da mão e fecha. Deixa explodir na tua mão para ver se a bomba vai embora. O efeito da explosão pode matar. O efeito da explosão pode atingir alguém. O efeito da explosão pode atingir pessoas que estão próximas, chamado efeito colateral. Não fique perto de mim hoje. Não fique perto de mim. Sai de perto de mim hoje. Ah, pelo amor de Cristo, tu é crente. Tu é lavada e remida. Tu é lavada e remida no sangue de Cristo. Que história é essa? Você tem paz de Deus para dar. Nós temos paz de Deus para dar. Que história é essa de perto de mim? Que hoje eu estou com a macaca. Que história é essa, meu filho? O Espírito de Deus saiu, então a macaca entrou. E não é nenhum tipo de preconceito que eu estou falando aqui, apenas adágio popular. Veja bem, meu amado, nós temos o Espírito de Deus por dentro. Não podemos deixar nada de ruim acontecer com nossa vida para não atingir alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Avança aí, meu filho. Vamos para o terceiro slide. Veja bem aí, ó. Pegando um versículo bíblico aqui, ó. Capítulo 5, versículo 5 de São Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É apenas um versículo, mas veja a quantidade de coisas que a gente vai extraindo e que servem para a nossa vida. Ó, o que significa ser manso? Ser manso, uma pessoa mansa é submissiva à vontade de Deus. Ela está submissa. Ser manso é estar submisso à vontade de Deus. O que foi que Jesus passou no Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa de tirar azeite. Prensa de azeite ou prensa de tirar azeite. É o lugar que espremia a azeitona até o azeite sair. Eu não vou falar sobre esse processo agora. Por que eu estou falando isso? Porque lá Jesus suou gotas de sangue. A Escritura nos diz que o seu suor ia correndo e ia se transformando em grandes gotas de sangue que ia caindo no chão. Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Claro que ele viu, pela sua onisciência, o sofrimento que ele ia ter que enfrentar, a cruz, as calúnias, as reclamações, as cusparadas, o xingar, as blasfêmias, o repudiar. Ele viu tudo isso. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí eu quero conjecturar, mas ele que viu também, perdido sem salvação. Ele que viu também, perdido sem salvação. Ele que viu e ele disse: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Faça-se a tua vontade, Pai, e não a minha. Olha, você, irmão, está submisso à vontade de Deus. Ser manso é descobrir qual é a vontade de Deus na vida e estar submisso a esta vontade de Deus na sua vida. Isso é ser manso. Ó, uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Tá, irmão, pode até dizer, mas eu nunca vou me rebelar contra Deus, mas pode murmurar. Murmuração é uma queixa descabida. Murmuração é uma queixa descabida. Não tem sentido. A pessoa está reclamando, mas não tem sentido. Por que ela está reclamando? Não tem sentido, não. Isso é murmuração. Deus
lista de quão grado eu estarei indo, em nome de Jesus. Sou manso. Não vou fazer confusão, não vou dividir, porque quem não é manso faz isso, faz por causa do problema. Então veja, meu amado, nós falamos o que quer dizer ser manso, mas veja que nós não concluímos essa palavra. Nós estamos caminhando para entender o que é esse estado de mansidão para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. E nós vamos dar continuidade a essa palavra, o que significa ser manso. Amém? Vamos ouvir os nossos jovens louvando o nome do Senhor.